Hoje eu vou falar do misterioso desaparecimento de Jerry Mike Williams, que foi solucionado apenas 17 anos depois. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já chega e deixa um like e se inscreve aqui no meu canal que está crescendo de pouquinho. Eu comecei agora nesse novo projeto, então eu conto muito com a ajuda de vocês. A gente posta vídeo toda terça e quinta com muitos casos legais. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro caso de hoje. Jerry Mike Williams nasceu em 16 de outubro de 1969. Ele gostava de ser chamado de Mike e cresceu em Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele era filho de motorista de ônibus e, junto com a sua mãe, seu pai e seu irmão mais velho, chamado Nick, morava em um trailer. Os pais dele, ao invés de construir uma casa, preferiram economizar o dinheiro para que os dois meninos pudessem frequentar a North Florida Christian High School, que era um colégio particular. Então eles preferiram investir o dinheiro nos estudos dos filhos. Eles eram uma família muito humilde, então Mike e Nick ajudavam com dinheiro em casa, trabalhando à noite em supermercados, depois de sair da aula. No colégio, Mike se destacou bastante e chegou a se tornar presidente do conselho estudantil. Ele também gostava muito de jogar futebol no colégio e aos 15 anos começou a caçar patos por hobby. E foi nessa mesma época que ele conheceu Denise Merrill. Ela estudava no mesmo colégio que ele e logo os dois começaram a namorar. Depois de se formar no colegial, ele estudou na faculdade Florida State University, onde se formou em ciência política e planejamento urbano. Antes mesmo de se formar, ele foi contratado pela Ketchum Appraisal Group para ser avaliador de preços de imóveis. No seu trabalho, ele também se destacou bastante e o dono da empresa dizia que Mike era o homem mais trabalhador que ele já havia visto na vida. Em 1994, Mike e Denise se casaram e é falado que nessa época ele finalmente começou a viver sua vida dos sonhos. Ele estava muito realizado porque tinha alcançado tudo aquilo que ele queria, ele tinha conseguido um bom emprego para ser um bom marido, sustentar sua família, ele estava casado com a mulher que ele amava e quando sua filha nasceu em 1999, ele se tornou também um ótimo pai. Depois que ele se casou, sua rotina era ir para casa para jantar e voltar ao trabalho depois que sua esposa e sua filha iam para a cama e às vezes ele saía de manhã para caçar patos e depois ia trabalhar. Então sua rotina basicamente era trabalhar muito, ficar em casa com a sua família e às vezes sair para caçar por hobby. Como ele havia prosperado nos negócios, Mike comprou uma casa em um bairro de luxo para sua família. No ano 2000, o pai de Mike faleceu e no meio do ano, Mike e Denise resolveram comprar uma apólice de seguro de vida no valor de $1 milhão para Mike. Quem vendeu a apólice foi Brian Winchester, um amigo de infância de Denise que também acabou se tornando o melhor amigo de Mike. Provavelmente por ser o único da casa que trabalhava, Mike quis garantir que se algo acontecesse com ele, sua família ficaria bem amparada financeiramente. Tudo estava indo bem na vida de Mike e Denise, eles estavam fazendo vários planos na época, eles planejavam ter outro filho em breve, no final do ano, e a família também planejava fazer um cruzeiro no Havaí em 2001. Em 16 de dezembro do ano 2000, o casal tinha planos de comemorar o 6º aniversário de casamento naquela noite. Pela manhã daquele dia, Mike saiu de casa de carro com seu barco a reboque para ir caçar patos no lago Seminole, como ele sempre costumava fazer. Porém, naquele dia, ele nunca mais voltou. Ele simplesmente desapareceu. Ainda no dia 16, como já havia passado várias horas e ele não voltava para casa, ao meio-dia, Denise ligou para o pai dela para dizer que estava preocupada com Mike, porque ele havia saído há muitas horas e não havia voltado ainda. Ela também ligou para alguns amigos para perguntar se alguém sabia o paradeiro do marido. Enquanto isso, Brian e o pai dele foi até o lago onde Mike costumava caçar para ver se o encontravam. Mas a única coisa que eles encontraram chegando lá foi o carro do Mike, que era um Ford branco, que estava estacionado, e seu barco, que estava no lago. No mesmo dia do desaparecimento, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foi acionada para ajudar na investigação, e uma busca começou, mas logo teve que ser cancelada porque começou a chover muito forte e depois anoiteceu, então não tinha como continuar a busca naquele dia. Os investigadores logo presumiram que Mike estava usando botas de borracha, que vão até a coxa, que alguns caçadores usam, e que durante o passeio ele tinha caído no lago, e as botas, quando encheram de água, fizeram com que ele afundasse e se afogasse. Então eles esperavam que logo o corpo flutuasse e fosse levado para a beira do lago. Então eles já estavam trabalhando na hipótese de acidente.
Eles falaram que tinha quase certeza que Mike tinha realmente se afogado e que dentro de 7 dias no máximo eles encontrariam o corpo. Porém, passaram os 7 dias e nenhum corpo foi encontrado. A busca continuou por dias e nada foi encontrado. E então, no início de fevereiro de 2001, 2 meses após o desaparecimento misterioso de Mike, as buscas foram canceladas. Desde então, o comportamento de Denise chamou a atenção, porque ela não tinha demonstrado interesse nas buscas pelo marido, e é falado que talvez se ela tivesse cobrado e se interessado mais pelo assunto, as buscas não teriam sido canceladas tão rapidamente. O relatório final da busca foi que não tinha qualquer evidência definitiva de um acidente de barco ou fatalidade até aquela data. Como não encontraram o corpo, não tinha acidente e nem crime comprovado até o momento, as buscas foram canceladas. O chefe de uma empresa privada de buscas que ajudou a equipe oficial de buscas levantou a hipótese de Mike ter realmente morrido afogado, mas que provavelmente não encontraram o corpo porque havia sido comido por jacarés. E essa teoria foi inclusive registrada nos relatórios de buscas. Enquanto isso, a Denise evitava a atenção da mídia e logo se convenceu de que seu marido realmente estava morto. Então ela providenciou o funeral de Mike no dia seguinte ao término das buscas. Mesmo sem o corpo de Mike, ele acabou sendo dado como morto. Em junho, 6 meses após o desaparecimento dele, um pescador encontrou um par de botas, daquele estilo que eu falei que vai até a coxa, flutuando no lago. Então, mergulhadores foram chamados para vasculhar a área e recuperaram do fundo do lago uma jaqueta de caça e uma lanterna. Em um dos bolsos da jaqueta havia um documento de licença de caça com o nome e com a assinatura de Mike. Os itens encontrados acabavam indo contra a teoria de que ele havia sido devorado por jacarés, porque as peças de roupas não tinham marcas de dentes ou qualquer outro dano. Na verdade, nem parecia que estava muito tempo embaixo da água, lembrando que foram encontradas 6 meses após o desaparecimento de Mike. E também não havia evidências de DNA do Mike nas roupas. O que ligava as roupas ao Mike era o documento encontrado com o nome dele. Uma semana depois, um juiz concedeu a petição de Denise para que Mike fosse declarado legalmente morto com base nesses itens recuperados e também na suposição de que jacarés haviam comido o corpo de Mike após ele ter se afogado. A decisão do tribunal permitiu que Denise prosseguisse com a papelada para receber a apólice de seguro de vida que Mike havia feito. Denise então recebeu $1,5 milhão do seguro de vida do Mike. Já a mãe de Mike, a Sherry, não engoliu o resultado final da investigação. Nos anos seguintes, ela investigou por conta própria o desaparecimento do filho e inclusive acreditava que ele ainda poderia estar vivo. Ela publicou anúncios em jornais locais e colocou outdoors em busca de mais informações. Na verdade, todas as investigações posteriores do caso foram graças aos esforços dela. E é dito que Denise não concordava com o comportamento da sogra porque ela já havia se convencido que o marido estava morto e, como eu falei, ela não se interessou muito nas buscas. É falado que na época isso gerou um certo atrito entre elas. Após muitos pedidos de Sherry, em 2004 o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida concordou em reabrir o caso. Apesar desse departamento não se envolver em investigações de casos de desaparecimento, eles concordaram que a conclusão dada era muito controversa. Um dos pontos que contestava a teoria de morte por afogamento é que quando o barco de Mike foi encontrado, o tanque de gasolina estava cheio. Se realmente Mike tivesse caído no lago acidentalmente, ele teria deixado o motor ligado e com isso a gasolina iria acabar. Então quando o barco foi encontrado, era para o tanque estar vazio e não cheio. E isso já era um ponto que desmentia o fato de ter sido morte acidental. Os investigadores também descobriram que Mike não costumava caçar sozinho e na manhã que ele desapareceu, a primeira versão dada dos fatos é que ele estava sozinho. As dúvidas de que Mike havia morrido afogado e teve o corpo devorado por jacarés se tornaram mais sérias quando os investigadores descobriram que, de fato, os jacarés geralmente não se alimentavam durante os meses de inverno, devido às temperaturas mais frias. E na época que Mike desapareceu, as temperaturas ficaram em torno de 13 graus até abaixo de zero. Algumas noites ficaram tão frias que uma fogueira foi feita em um tambor na costa do lago para que os investigadores se mantivessem aquecidos durante as buscas. A água do lago chegou a congelar perto da costa de tão frio que estava na época. Um especialista em jacarés chegou a ser consultado e disse que de fato era muito improvável que um jacaré estivesse caçando nessa época do ano. E mesmo que o jacaré tivesse comido o corpo de Mike, provavelmente ele teria deixado
partes do corpo para trás e teriam sido encontradas na busca. As botas que foram encontradas quase 6 meses após o desaparecimento de Mike também minavam ainda mais a teoria do jacaré, porque, como eu falei, as botas estavam intactas, sem marcas de mordidas. O investigador que estava trabalhando no caso, chamado Rony Aust, disse que parecia mais que as botas haviam sido deixadas no local para que os investigadores encontrassem, porque se as botas de fato estivessem por 6 meses embaixo do lago, teriam muitos resíduos dentro dela, e quando foi encontrada não havia nada além de água dentro da bota. E a jaqueta de caça e a lanterna encontrada também estavam em condições muito melhores do que o esperado. Inclusive, a lanterna ainda estava funcionando. Muito improvável que estavam no fundo do lago por 6 meses. Um amigo de Mike que costumava caçar com ele falou que Mike nunca colocava essas botas enquanto estava dentro do barco, exatamente por saber o perigo de cair na água e afundar por causa da bota. Então aí foram levantados esses pontos de contestação da teoria de afogamento por acidente e também da teoria que o corpo dele não foi encontrado porque os jacarés haviam comido. Enquanto isso, em 2005, Denise seguia sua vida e se casou com Brian Winchester, o melhor amigo da família que havia vendido a Mike a apólice de seguro de vida alguns meses antes dele desaparecer. O casal passou a morar na mesma casa onde Denise e Mike moravam e eles se recusavam a falar sobre o desaparecimento de Mike publicamente. Austin e os outros investigadores tinham a suspeita de que Mike não havia morrido naquele lago, mas faltavam provas para embasar essa tese, porque no começo da investigação não foi nem levantada a hipótese de um crime ter ocorrido, só foi trabalhada a hipótese de acidente. Então, na época do desaparecimento, nem chegaram a proteger a possível cena do crime e nem as evidências, como o barco de Mike. O barco tinha sido rapidamente devolvido à família do Mike, as pegadas de muitos voluntários e investigadores em toda a margem do lago também tornavam impossível coletar qualquer evidência daquela área. E também os itens recuperados posteriormente no lago não foram retidos pela polícia, então todas as provas acabaram sendo danificadas. Sem essas evidências e sem o corpo de Mike, era impossível para a polícia continuar a investigação. Então, em 2006, o caso foi encerrado novamente, porém agora sabendo que a teoria do jacaré estava incorreta, mas sem nenhuma pista ou evidência que pudesse permitir uma investigação mais aprofundada do caso. A Sherry, mãe do Mike, não desistia das buscas pelo filho, mas os investigadores não atendiam e nem retornavam mais os telefonemas dela, porque o caso havia sido encerrado. Mesmo assim, ela continuou divulgando o caso, publicando anúncios em jornais locais. Ela não desistia do filho, e uma possível nova pista surgiu em outubro de 2007, quando o irmão mais velho de Mike encontrou uma fotografia e o número de série de uma pistola Ruger calibre 22 que havia pertencido a seu pai. Mike havia ficado com essa arma como herança após a morte do pai, e depois que Mike foi declarado morto, essa era a única das armas dele que Denise não havia devolvido para sua sogra. A polícia foi informada, então eles foram até a casa de Denise e de Brian, que estavam casados nessa época, como eu falei, e vivendo na mesma casa onde Mike morava. A polícia foi até lá para interrogá-los. Vários dias depois, o advogado de Denise e de Brian entregou a arma para a polícia. A prova chegou a ser enviada para o laboratório forense para teste de DNA, mas os resultados não foram divulgados. Após ter essas evidências, em 2008, a Divisão de Fraude de Seguros, em conjunto com a polícia, começou a investigar o caso de um possível assassinato para ficar com o dinheiro do seguro. Descobriram então que a petição judicial que Denise havia feito para que seu marido fosse declarado legalmente morto mencionava apenas as apólices que Brian, seu atual marido, havia vendido para Mike, omitindo as apólices de outras empresas que Mike havia comprado. E isso provavelmente havia acontecido para que outras companhias de seguros não fossem acionadas e levantassem suspeitas contra ela. Porém, no 8º aniversário do desaparecimento de Mike, o caso foi encerrado novamente, sob a alegação de que a polícia precisava de mais provas para prosseguir com a investigação. Eles falaram que tinham suspeitas, mas o que precisavam era de provas. Em 2012, Denise e Brian se separaram, e Denise pediu para formalizar o divórcio em 2015, mas Brian não queria. Em 5 de agosto de 2016, ela foi trabalhar com seu carro e no meio do caminho foi surpreendida por Brian, que estava escondido no banco de trás do carro.
Ele apontou uma arma para a cabeça dela e passou as coordenadas para onde ela deveria dirigir, mas ao invés disso, ela parou no estacionamento de uma drogaria. Lá ela tentou conversar com ele e Brian disse a ela que estava planejando se matar porque não tinha mais razão para viver sem ela. Denise conseguiu acalmar ele e prometeu que não iria contar nada para a polícia sobre o incidente, mas após se livrar dele, ela seguiu direto para a delegacia. Brian foi preso acusado de sequestro, agressão doméstica e roubo à mão armada. A polícia então aproveitou essa oportunidade para questionar Brian sobre o desaparecimento de Mike, porque a polícia tinha a suspeita de que Denise e Brian poderiam estar envolvidos no caso. Então, finalmente, a verdade veio à tona. Brian confessou para a polícia que estava com Mike no lago no dia do seu desaparecimento e que sabia exatamente o que havia ocorrido. Ele contou que havia atirado em Mike naquele dia e que sabia onde estava o corpo. Os promotores então ofereceram um acordo a Brian. Eles queriam que Brian testemunhasse contra Denise e contasse sobre todo o envolvimento dela no caso do desaparecimento do Mike. Em troca, os promotores não pediriam prisão perpétua para Brian pelo sequestro e nem o acusariam pelo assassinato de Mike. A promotoria tinha certeza que Denise estava envolvida na morte de Mike e a única forma de condenar ela era através do testemunho de Brian, porque não havia provas o suficiente contra ela. Brian então aceitou o acordo. No dia 18 de outubro de 2017, em uma coletiva de imprensa, a polícia divulgou que o corpo de Mike Williams havia sido encontrado. Em dezembro de 2017, Brian foi condenado a 20 anos de prisão pelo sequestro de Denise, com possibilidade de liberdade condicional. E Denise Williams foi acusada de conspiração para cometer assassinato, por assassinato em primeiro grau e de ser cúmplice na morte do seu marido. A tese da promotoria era que Denise havia começado a conspirar a morte do próprio marido com Brian em março do ano 2000, 9 meses antes de Mike desaparecer. Isso porque os dois tinham um caso e queriam que Mike fosse morto para que pudessem ficar juntos e ainda receber um seguro de vida de quase 2 milhões de dólares. No final de junho de 2018, Denise foi presa sem fiança, com data de julgamento marcada para 24 de setembro de 2018. No tribunal, o áudio da confissão de Brian foi reproduzido. Nele, Brian confessou ter puxado o gatilho que matou Mike, mas afirmou que o assassinato tinha sido ideia da Denise. No tribunal, foi falado que Denise e Mike começaram a namorar no ensino médio e, na época, fizeram amizade com outro casal, que era Brian e Kate. Então, os dois casais eram muito amigos e saíam sempre juntos. E um ponto aqui é que a principal testemunha de acusação foi o próprio Brian, que contou com detalhes sobre como ele e Denise foram amantes durante anos. Ele falou que tudo começou em 1997, quando os dois casais foram a um show juntos, e que enquanto Kate e Mike estacionavam o carro, Denise e Brian ficaram sozinhos durante um tempo e então acabaram se beijando. A partir daí, eles não pararam mais de se encontrar escondidos. Eles se encontravam no horário de almoço, iam um para casa do outro quando não tinha ninguém, e foi assim durante anos. Depois de um tempo desse caso, os dois começaram a considerar matar Mike para que pudessem se casar. Denise então sugeriu encenar um acidente de barco durante uma viagem no Golfo do México, onde eles poderiam jogar Mike e Kate no mar. Mas Brian não aceitou porque ele disse que não queria matar a mãe dos seus filhos. Então o único que eles queriam matar era o Mike. Eles também pensaram em matar Mike em seu escritório e fazer com que o crime parecesse um assalto, mas Brian achou melhor fazer com que a morte de Mike parecesse um acidente durante a caça. Ele teve essa ideia um dia que foi caçar com Mike e durante a caça, Mike acabou caindo em um buraco de areia movediça. Brian disse para Denise que se não tivesse salvado Mike da areia movediça, ele teria morrido lá e ninguém teria visto. Então daí surgiu a ideia de como deveria ocorrer o assassinato de Mike. Ainda no testemunho, Brian disse que no dia em que Mike desapareceu, foi ele quem o atraiu para o lago Seminole. Ele conseguiu que Mike colocasse as botas e quando Mike ficou em pé no barco, Brian o empurrou para fora do barco, pensando que ele se afogaria, mas em vez disso, Mike conseguiu nadar e se segurar em um toco de árvore. Então Brian se aproximou como se fosse ajudar o Mike a sair da água, mas o que ele fez foi disparar um único tiro de espingarda calibre 12 no rosto de Mike. Em seguida, Brian retirou o corpo do lago e o colocou em seu carro embaixo de uma lona e foi para casa. Ele deixou o barco à deriva no lago para que a polícia encontrasse e pensasse que havia sido um acidente. Naquela mesma manhã de 16 de dezembro, Brian dirigiu até o Carr Lake, outro lago que é usado para caça. No caminho, ele passou no Walmart para comprar pá e quando ele chegou ao lago, encontrou um buraco de lama onde enterrou o corpo de Mike. Brian e Denise mantiveram o caso deles em segredo ainda durante um tempo, depois que Mike foi dado como desaparecido, mas logo depois, Brian se separou e se casou com Denise em 2005. Ele então falou que sequestrou Denise por medo de que, após o divórcio,
ela revelasse a verdade sobre o que havia acontecido com Mike. Foi mostrado ao júri um documento que comprovava que Denise entrou com o pedido de seguro de vida do marido apenas 19 dias após seu desaparecimento. Ninguém nem sabia se de fato ele estava morto naquela época. O júri também ouviu ligações gravadas que Kate, a ex-esposa de Brian, fez a Denise, onde Kate a acusou de estar envolvida no assassinato de Mike. Na ligação, a Denise não nega o ato e apenas muda de assunto quando é confrontada. Após 4 dias de depoimento, o júri levou 8 horas para condenar Denise por todas as acusações. Em fevereiro de 2019, Denise foi condenada à prisão perpétua. A mãe de Mike disse que a justiça finalmente havia sido feita. Em janeiro de 2020, Denise Williams recorreu à sua condenação de prisão perpétua pela acusação de assassinato. Seu advogado argumentou perante o Tribunal de Apelações da Flórida que não havia evidências de que Denise estivesse envolvida no assassinato de Mike. Em novembro de 2020, a condenação por assassinato foi anulada, mas a condenação por conspiração para cometer assassinato foi mantida. Então ela foi condenada apenas a 30 anos de prisão por esse crime. Resumindo, o tribunal decidiu que a promotoria não conseguiu provar que Denise de fato ajudou o Brian a cometer o crime. Foi dito que as discussões que Denise teve com o Brian sobre como ocorreria o assassinato de Mike não era o suficiente para decidir que ela era tão culpada quanto o Brian pelo crime. Quando a mãe de Mike ouviu essa notícia, ela disse que com essa decisão era como se ninguém tivesse sido responsável pela morte do Mike. Brian não foi acusado por causa do acordo que ele havia feito com a polícia, então acabou que ninguém recebeu uma pena pelo assassinato do Mike. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.